Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Abacuque, né? Esse livro conhecido nosso. E nós vamos meditar no capítulo 3. Queria dizer a vocês, como eu disse no início, que nós estamos realizando essa primeira conferência e com esse tema, sendo servos obedientes do Senhor. Nós estamos fazendo apenas aquilo que Deus nos mandou fazer. É por isso que nós estamos aqui com muita alegria, sabendo que o que nós estamos realizando nessa noite, essa nossa reunião, esse nosso ajuntamento santo, é fruto de obediência a Deus, de obediência ao Senhor. Abacuque 3, nós vamos ler aqui apenas os 2 primeiros versos, e depois a gente vai comentar aqui também em todo o capítulo 3, mas vamos ler apenas o versículo 1 e também o versículo 2. Se você encontrou, diga amém. Muito bem. Diz assim o texto: oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos dizer juntos: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Vamos orar mais uma vez e vamos meditar nesse texto. Pai Celestial, obrigado, ó Deus, porque nós podemos estar reunidos e meditarmos na tua palavra nesta noite, com esse clamor nos nossos corações, com essa súplica. A súplica por um avivamento, por uma visitação, sobre a qual nós não temos nenhum controle, nós não temos nenhum poder, nada que fizermos por nós mesmos será capaz de produzir este avivamento. Mas sabemos que Tu és poderoso, como o Senhor fez nos dias de Abacuque, como o Senhor tem feito ao longo dos anos. O Senhor é poderoso para nos visitar. O Senhor é poderoso para nos assistir nas nossas necessidades, nas nossas fraquezas. E nós te pedimos que nesta noite o Teu Espírito Santo, Ele tenha a total liberdade para agir aqui no nosso meio. Em nome de Jesus. E reacender a chama nos nossos corações. E acender a chama se for necessário. Em nome de Jesus, tenha liberdade. Colocamos as nossas vidas diante de Ti, e desde já, nós Te agradecemos, pela certeza de que o Senhor que agiu no passado, é poderoso para continuar agindo hoje. Bendito seja o Teu santo nome. Essa é a nossa súplica, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós estamos aqui, como eu disse, nessa conferência, para buscar o avivamento da nossa fé em Jesus. É isso que nós desejamos, que a nossa fé em Jesus, ela seja avivada. Qualquer pessoa que for avivada, que for cheia do Espírito Santo, que for batizada com o Espírito Santo, essa pessoa vai ganhar uma disposição totalmente nova para falar de Jesus, para anunciar a Jesus às outras pessoas. E essa busca, ela é uma busca proposital. Quer dizer, nós estamos fazendo de propósito. É um desejo do nosso coração. Ela é uma busca intencional. Nós desejamos ardentemente ver a glória de Deus manifesta nas nossas vidas e na igreja do Senhor. Amém?
Tenho certeza que vocês também desejam isso, que a glória de Deus se manifeste. E é interessante, porque quando Deus manifesta a glória dele, nós sentimos isso. O nosso coração responde a essa presença do Senhor, não é verdade? Quando nós estamos ali percebendo que o Senhor está nos visitando, que Ele está agindo, então o nosso coração, ele é aquecido, ele é tocado, de uma forma que a gente não consegue explicar. Nós não conseguimos alcançar totalmente, não é como é que Ele faz isso. Inevitavelmente, quando a gente pensa nessa busca pelo avivamento, isso tem a ver com o tema dessa nossa conferência também, e com as outras mensagens, a gente se volta para Abacuque, que vai orientar aqui todas as nossas reflexões, claro que baseados em outros textos bíblicos, outros irmãos e pastores que vão estar ministrando, eles vão se basear em outras porções das Escrituras, mas Abacuque, sem dúvida nenhuma, é um tema importante para nós compreendermos essa busca pelo avivamento. Então, eu queria que você estivesse, desde já, muito aberto para a obra do Espírito Santo na sua vida, para que Ele te conduza, para que Ele te dirija, para que Ele, se necessário, te levante do seu lugar, para que Ele te mova da condição em que você se encontrava ou ainda se encontra nesse momento, que você tenha essa disposição de ser levado por Deus. Você já passou por uma experiência assim, que você sentiu que as misericórdias de Deus estavam te carregando, elas estavam te conduzindo, que você não tinha forças, que você não conseguia fazer mais nada, e de repente você percebeu que era Deus que estava te conduzindo, que era Deus que estava te movendo, que era Deus que estava te carregando. Vocês já passaram por uma experiência assim? Eu já passei várias vezes. E eu posso dizer a vocês que apesar das adversidades, apesar do sofrimento, a experiência foi muito boa, foi uma experiência maravilhosa. Então, vamos permitir, vamos desejar que o Espírito de Deus haja dessa maneira nas nossas vidas. Quando a gente olha para esse texto aqui, e o seu contexto, principalmente considerando lá no início do livro de Abacuque, no capítulo 1, versículo 6, a gente entende que o profeta, cheio do Espírito Santo, quando ele foi movido a fazer esse registro, o que estava acontecendo era que os caldeus, os babilônicos, se aproximavam rapidamente de Jerusalém, para realizarem a sua invasão. Em algum momento, entre o ano 612 e o ano 605, antes de Cristo, a gente não sabe precisar exatamente quando foi esse momento. E o Abacuque, como um bom judeu, e como um servo do Senhor, ungido por Ele, ele sabia que o que estava acontecendo era que o juízo divino estava se aproximando rapidamente sobre o povo de Israel. Deus iria julgar o seu povo. Ele iria tratar o seu povo de acordo com os seus pecados. E quando ele percebia esse movimento divino, para ele não era fácil, porque ele sabia que Deus não é Deus de brincadeiras. Quando Deus se propõe a fazer alguma coisa, Ele o faz, Ele realiza. Mesmo que as pessoas não queiram, mesmo que as pessoas reclamem, mesmo que as pessoas não gostem, quando Deus está determinado a fazer alguma coisa, Ele de fato realiza isso. Então, ele, apesar de saber de tudo que estava acontecendo, ele sofria naquele momento com esse juízo iminente, e também sofria por causa do silêncio divino, porque ele clamava, e muitas vezes Deus não respondia rapidamente, como ele queria que ele o respondesse. Além do silêncio divino, tinha uma outra coisa que incomodava bastante o Abacuque. Era o fato de Deus ter decidido
tratar com o seu povo santo, usando uma nação ímpia, uma nação que cometia pecados muito piores que o povo de Israel havia cometido em toda a sua história. Então, aquilo não encaixava. Para Abacuque, se Deus levantasse uma nação comprometida com Yahvé, com o Senhor Deus, uma nação talvez com algum temor a Deus, isso seria muito mais aceitável. Então, na cabeça dele, no coração dele, ele questionava: Senhor, como é que o Senhor levanta uma nação como essa, como a Babilônia, como os caldeus, para tratar conosco de uma maneira tão dura? Isso para mim é incompreensível. E como ele insistia em clamar a Deus, insistia em suplicar a Deus, e eu gostaria de dizer aqui que nós fazemos bem, e a gente vai meditar sobre isso um pouco nessa noite, em aplicar o nosso coração na busca a Deus. Inclusive, quando nós não entendemos, inclusive quando nós não compreendemos. Então, como o Abacuque perseverou em continuar buscando a Deus, em continuar questionando, ele foi aprendendo algumas lições. Por exemplo, ele aprendeu que o Senhor Deus, apesar de todas as coisas, ele era absolutamente justo. Ele era totalmente justo. E, por causa dessa justiça divina, em um dado momento, o Abacuque decidiu se apoiar na bondade e na misericórdia do Senhor. Ele chegou à seguinte conclusão: se tudo acabar numa tragédia total, se Israel for extinto da face do planeta Terra, se nós fracassarmos em todos os sentidos, ainda assim, ele compreendeu isso. Deus seria digno de confiança e o seu povo ainda assim poderia confiar nele. Essas foram algumas das conclusões a que o Abacuque chegou. Então, o que nós podemos fazer quando a gente considera uma situação como essa? Porque esse é o contexto do pedido de Abacuque por um avivamento. E nesses versos, assim como em todo o capítulo, ele nos mostra o caminho que nós devemos seguir e que já estamos percorrendo aqui, participando dessa primeira conferência. A primeira coisa é que nós precisamos ter disposição para orar a Deus. Como eu disse na introdução dessa mensagem, quando Abacuque via que os babilônios estavam se aproximando de Jerusalém, rapidamente, ele se pôs a orar. Ele intensificou a sua oração. Aliás, ele abriu o seu coração totalmente a Deus. Quando a gente lê toda a Bíblia, vocês vão concordar comigo que os servos de Deus sempre engajaram nessa prática, não é verdade? Por exemplo, nas Escrituras nós vemos que os patriarcas oraram. Que Abraão orou, Isaac orou, Jacó orou, sem dúvida nenhuma. Moisés muitas vezes também se entregou a uma vida de oração. Os profetas oraram muitas vezes como Abacuque. O Senhor Jesus Cristo orou muitas vezes, aliás, Jesus gastava noites orando, intercedendo. Seus apóstolos oraram e muito. E o povo de Deus, na história da igreja, ao longo dos séculos, também tem trilhado o caminho da oração. Nós estamos entendendo que, como igreja, precisamos experimentar um avivamento da parte do Senhor. E por isso nós devemos nos dedicar à oração. Aliás, a nossa vida precisa ser regida pela oração. Toda a nossa vida precisa ser regida pela oração. Nós não podemos nos permitir
ao longo da nossa caminhada, sermos guiados apenas pela nossa razão. A nossa razão ela é importante, mas nós não podemos ser guiados apenas pela razão, ou pela sabedoria do mundo, pela sabedoria que se aprende na internet, pela sabedoria que está aí acumulada e articulada pela inteligência artificial. Nós não podemos ser guiados por esse tipo de sabedoria. Nós não podemos ser guiados também, irmãos, pelos sentimentos volúveis da nossa alma, porque os irmãos concordam comigo que os nossos sentimentos são instáveis, eles são volúveis. Nós não podemos permitir que nos dediquemos à oração apenas no dia em que nós estamos bem dispostos. Não, hoje eu amanheci bem, estou com muita vontade de orar, vou orar. Não pode ser assim a nossa vida. Nós devemos nos dedicar à oração, muitas vezes, a despeito dos nossos sentimentos que oscilam muito, a despeito da nossa razão, que muitas vezes está mostrando um outro caminho, e nós sabemos que devemos orar. Nós não podemos ser guiados pelos muitos estímulos externos que a gente recebe na contemporaneidade, porque para mim, a geração humana que mais foi estimulada das mais variadas formas é a geração atual. Nós sofremos estímulos o tempo todo, principalmente com o celular, com os aplicativos, com as redes sociais. Nós vamos ser sábios, irmãos, ao não permitir, no nosso dia a dia, que as nossas angústias aumentem, cresçam, sem tratá-las aos pés do Senhor em oração. As coisas estão chegando até nós a toda hora, a todo minuto, todos os dias, e essas coisas precisam ser tratadas, elas precisam ser marinadas com oração. É dessa maneira que nós precisamos tratar as coisas que chegam até nós. Amém? Quando nós percebemos, melhor dizendo, quando Abacuque percebeu que cada uma das palavras que o Senhor Deus havia proferido na lei, através do seu servo Moisés, haveriam de se cumprir, ele entendeu que a única saída que ele tinha era, sem dúvida nenhuma, correr, dobrar os seus joelhos e orar a Deus e clamar a Deus. Essa era a única alternativa que ele tinha naquele momento. Porque muitas e muitas vezes nas nossas vidas, o único lugar em que nós vamos encontrar esperança está em Deus. Está no Senhor Deus. Vocês vejam a crise política internacional que nós estamos vivendo agora. Se nós formos dirigidos apenas por aquilo que nós lemos na internet, por aquilo que nós assistimos nos jornais, nós vamos ficar cheios de desesperança. Mas o que está acontecendo no mundo, no nosso país, em outros países, nós como cristãos devemos levar a Deus em oração. Devemos submeter a Deus em oração. Por quê? Porque aos pés do Senhor há esperança. Aos pés do Senhor há esperança. Então, quando a gente pensa em avivamento, irmãos, nós não precisamos criar nenhuma outra estratégia nova, desconhecida. Nós precisamos apenas admitir o que a palavra de Deus tem nos dito há muito tempo. Nós precisamos dobrar os joelhos e clamar a Deus, e dizer, aviva-nos, Senhor, aviva a minha vida, aviva os membros da minha família, aviva a nossa igreja. Mas, além de precisarmos orar a Deus, como Abacuque fez, nós também precisamos ouvir a Deus. Veja aí na sua Bíblia, que o Abacuque foi direto. Na Almeida Revista e Atualizada a gente lê, não é?
tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. E em outra versão nós lemos, ouvi, Senhor, a tua palavra. Irmãos, em nossa comunhão com Deus, nós podemos e devemos dizer a Deus tudo que se passa na nossa alma. Não tem problema. Deus não se ressente quando você abre a sua boca para dizer o que você está sentindo, para dizer o que você está pensando. Todavia, nós precisamos também cultivar uma disposição santa de ouvir o que Deus quer falar conosco, de ouvir o que Ele nos declara por meio da sua palavra. E o que é que Ele declara por meio da sua palavra? Se você ler todo o capítulo 3 de Abacuque, você vai ver uma síntese aí das declarações de Deus em toda a Escritura. Por exemplo, Ele nos declara da sua glória na criação, de como Ele foi majestoso, de como Ele foi glorioso ao criar esse mundo em que nós vivemos. Mas Ele também declara a libertação que Deus realizou na vida do seu povo Israel. E a libertação que Ele tem realizado de geração em geração nas vidas dos filhos de Deus. Quando a gente para ouvir a palavra de Deus, nós vamos aprender tanto da glória que Ele realizou lá no princípio, quanto da glória que Ele realizou por meio da redenção. E por fim, a gente também aprende sobre os juízos que Deus executa. Interessante a gente pensar nisso, né? A Bíblia nos diz que Deus executou juízo contra os ímpios e contra o seu próprio povo. Que Deus tratou com crentes e com descrentes. A Bíblia não mostra Deus tratando apenas com os descrentes, não. Deus também tratou e trata com o seu povo, quando esse povo se afasta da presença dEle. Então, gente, quando a gente para prestar atenção em tudo que Deus fez na criação, em tudo que Deus fez para salvar o seu povo, em tudo que Deus está fazendo para salvar o seu povo, e na maneira como Ele tem tratado com a impiedade, seja dentro da igreja ou fora da igreja, a gente percebe que Deus é justo, e que Ele tem o controle sobre todas as coisas. E nós precisamos entender isso nesse nosso clamor por avivamento, porque esse clamor por avivamento passa necessariamente pela nossa sujeição a Deus. Ou nós nos sujeitamos completamente a Deus, como nós cantamos, ou não vai haver avivamento. E isso a palavra de Deus nos declara. E é por isso também que nós podemos seguir confiantes no cuidado de Deus, confiantes no cuidado que Ele teve no passado com o seu povo e no cuidado que Ele vai ter para conosco. A reflexão que nós devemos fazer é: Deus foi tão maravilhoso ao criar todas as coisas, Ele foi tão maravilhoso ao redimir o seu povo dos seus pecados, das suas faltas. Deus foi tão maravilhoso e justo ao tratar com os ímpios e ao tratar com os seus próprios servos. Eu posso confiar nele. A coisa mais terrível para uma pessoa é essa pessoa cair em descrédito. Não é verdade? Mas Deus, conforme nós lemos e aprendemos nas Escrituras, Ele é uma pessoa digna de todo crédito. Ele nunca caiu em descrédito. Então, você sabe que se você ir na contramão da vontade de Deus, Deus vai tratar com você. Ele vai intervir na sua vida. Mas isso, longe de produzir ressentimento no coração de um crente, vai produzir uma alegria da certeza de que Deus está ali presente, atuando. E de que Deus é poderoso para transformar pessoas que o servem e que têm tido dificuldade para se dobrar diante dEle. Deus pode fazer isso. Nós podemos avançar confiantes no seu amor, o Deus da criação, o Deus da redenção, o Deus do juízo. Ele é fiel,
Ele é digno da nossa confiança. Nós podemos confiar nele. Mas, além de nós orarmos a Deus, ouvirmos a Deus, nós também devemos temer a Deus. Vejam aí no texto bíblico de vocês, e nós estamos gastando mais tempo aqui nos primeiros versos que nós lemos no início, que quando ele ouviu a palavra de Deus, quando ele percebeu a dimensão da soberania divina, qual foi a reação do profeta Abacuque, hein, gente? Ele ficou alarmado. Ele ficou completamente alarmado. Ou seja, ele foi tomado de um santo temor, de um santo tremor na presença de Deus. Irmãos, quando Deus está para derramar o avivamento sobre as nossas vidas, ou quando Ele está derramando um avivamento sobre as nossas vidas, o temor do Senhor cai sobre nós. Nós tememos a Deus de uma forma muito mais especial, de uma forma muito mais aguçada. E como isso é especial? Por que é que as pessoas às vezes se comportam de uma maneira tão banal em relação à lei de Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus? É porque não temem a Deus como deveriam temer. Deus a quem nós servimos deve ser temido. Você não pode entrar na presença de Deus de qualquer maneira, você não pode viver na presença de Deus de qualquer maneira. E nesse santo temor, e nesse santo tremor, o Abacuque, pelo poder da palavra de Deus, ele relembrou os feitos do Senhor, e ele percebeu que todas as queixas que ele vinha fazendo no livro todo, elas viraram pó. Você já viu quando você é vencido numa mesa de debate, numa argumentação? Já aconteceu com vocês isso? Alguém te esclareceu tanto num determinado ponto que você foi vencido no seu argumento naquele momento. E tudo que você pensava, tudo que você defendia até aquele momento, vira pó. Foi isso que aconteceu com Abacuque. É como se ele dissesse assim: meu Deus, como é que eu posso entrar em contenda com Deus? Como é que eu posso entrar em contenda com o Criador de todas as coisas? Como é que eu posso entrar em contenda com aquele que com o seu braço forte redimiu a Israel, quando vivia na escravidão? Como é que eu posso entrar em contenda com o juiz de toda a terra? Ele entendeu que a atitude que ele estava tendo era uma atitude absolutamente equivocada em relação a Deus, e ele foi levado naquele momento a uma mudança. Na Nova Versão Internacional a gente lê assim: tremo diante dos teus atos, Senhor. E eu penso, irmãos, que essa também deve ser a nossa atitude. Nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos temer a Deus. Então, nosso coração vai transbordar na presença dEle. Então, nós vamos poder ser conduzidos pelos rios de água viva que fluem do Senhor e que Ele quer fazer fluir também nas nossas vidas. Agora, irmãos, além de orar, além de ouvir a palavra de Deus e de temer a Deus, nós também aprendemos aqui que precisamos clamar a Deus, mas não clamar de qualquer maneira, clamar a Deus especificamente. Como povo de Deus, no nosso diálogo com Deus, uma coisa que nós nunca podemos ser é vagos, inespecíficos nas nossas orações. Nós precisamos ser claros quando estivermos orando, seja para nomear o que estamos pensando, para nomear o que estamos sentindo, seja para nomear as nossas petições
e as nossas necessidades. Então, o temor e o tremor levou o profeta Abacuque ao clamor. Mas pelo que ele clamou? Ele foi bem específico, não foi? Ele pediu a Deus que tornasse realidade novamente aquilo que ele havia ouvido falar dele. Aquelas obras, aquelas coisas que Deus já havia feito e que ele havia ouvido falar, porque ele não tinha vivenciado. Porque talvez aqui, nessa primeira conferência, hajam alguns irmãos que já tenham vivenciado algum avivamento. Em algum momento de suas vidas, seja no momento da conversão, seja numa dada altura da sua vida cristã. Mas tem irmãos que talvez estejam aqui que nunca vivenciaram isso, nunca experimentaram isso. Então vocês estão como Abacuque. Senhor, realiza de novo aquilo que os meus pais, que os meus avós, que os mais velhos na fé me contaram, tantas vezes nos contaram. Ele clamou, no versículo 2 do capítulo 3, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ou, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Então, o que o Abacuque está pedindo aqui, irmãos, não era uma coisa essencialmente nova, não era algo essencialmente novo, mas ele está pedindo por novas e contínuas ocorrências maravilhosas do Deus eterno na vida do seu povo. Porque o que nós temos de melhor, o que nós podemos ter de melhor nessa vida, irmãos, é a própria companhia de Deus conosco. Se você pensa assim, eu gostaria de ter um ambiente assim, de muito choro, de muita visitação, de um louvor incrível, fantástico, mas se isso descola da realidade da presença de Deus, não faz sentido, isso não dura, isso não perdura. O melhor que nós temos é a presença de Deus ao nosso lado. E quando Ele se faz presente, então Ele faz aquilo que é próprio dEle, da natureza de Deus, que é nos sensibilizar, que é nos quebrantar, que é mudar a disposição do nosso coração. Por isso nós precisamos tanto desse avivamento, dessa mudança na nossa percepção. Quando Deus age soberanamente, realizando inclusive um avivamento, a minha experiência, porque eu já vivenciei alguns momentos na minha história de vida com Deus, de avivamento, normalmente o que eu observo é a mesma coisa que os historiadores observaram. Eu noto que quando há avivamento, há arrependimento, há quebrantamento, há salvação de vidas, pessoas se convertem a Jesus, pessoas voltam a experimentar o primeiro amor novamente. Quando o avivamento acontece, essas coisas também acontecem. E não há nada mais maravilhoso na experiência humana do que isso. Do que alguém se converter, se voltar para Jesus. Do que alguém ter a sua fé em Cristo Jesus renovada novamente. Agora, gente, quando nós clamamos a Deus, como nós estamos fazendo nesta conferência, e ninguém aqui deve duvidar, se o nosso Deus derramar sobre nós um avivamento, e esse avivamento alcançar muitas outras pessoas, para além de nós, ninguém de nós deve duvidar disso. Porém, se nós estamos clamando por esse avivamento, nós devemos estar preparados também para as suas intervenções. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque Deus, a quem nós estamos buscando e clamando por avivamento, Ele é um Deus que intervém constantemente. Tanto é que Abacuque relembra aqui, veja aí na sua Bíblia, no versículo 3, que Deus veio.
A gente poderia interpretar essa expressão aqui como Deus interveio. No versículo 9 nós lemos que Deus preparou algumas coisas. Isso também é sinônimo da intervenção dele, que Deus fendeu a terra. Quando nós clamamos pela intervenção de Deus, é isso que nós estamos clamando nesta conferência, nós precisamos estar preparados para as intervenções de Deus. Você está preparado para as intervenções de Deus? Algumas intervenções, elas podem ser muito significativas. Elas podem ir além daquilo que você está vendo, ou além até da sua expectativa ao vir aqui hoje à noite, participar dessa conferência no dia de amanhã. Se nós clamamos, Deus é poderoso para intervir e fazer muitas, muitas coisas. Quando Ele interveio na história de Israel, sabe o que aconteceu? E o Abacuque também descobriu isso. O poder, que não era pequeno, dos oponentes, dos inimigos de Israel, ele se mostrou impotente diante de Deus. Todas as vezes que Deus interveio. Então, algo que parecia assustador, quando Deus veio, quando Ele se manifestou a sua presença, todo aquele poderio bélico militar, se mostrou pequenininho, murcho, diante da glória de Deus, diante da presença de Deus. Nosso Deus é um Deus tão poderoso, que quando Ele intervém e age, Ele modifica as estruturas que estão ali colocadas, né? Aqui no texto, capítulo 3, a gente lê que a terra tremeu, que as nações tremeram, e que as grandes águas foram agitadas. Em outras palavras, elas tremeram também. Quando Deus intervém, Ele modifica as estruturas que estão estabelecidas pelos homens e também pela natureza. Aliás, eu gostaria de dizer, irmãos, que muitas vezes, na nossa caminhada, na nossa jornada, talvez esse seja o caso de alguns de vocês que estão aqui, nessa noite, nessa conferência, Deus permite situações difíceis na nossa vida. Aliás, Ele permite que situações difíceis chacoalhem com a nossa vida. De repente, você está caminhando, está tudo bem, está tudo organizado, está dentro do previsto, mas aí acontece uma contingência, uma situação inesperada, e aquilo bagunça com a sua vida, aquilo desorganiza completamente a sua vida. Veja lá no versículo 4 e 5, quando a gente lê, e o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e raios de fogo sob seus pés. Interessante a gente ver o Abacuque contemplando a glória de Deus, e dentre os elementos que ele contempla que adiante de Deus ia a peste. Ou seja, muitas vezes quando Deus está intervindo, Ele pode criar elementos que vão convulsionar a vida das pessoas. E por que é que Ele fazia todas essas coisas? E por que é que Deus, às vezes, permite que coisas dessa natureza aconteçam conosco, aconteçam na nossa família? Por que que Deus permite que, às vezes, as coisas fiquem tão tumultuadas para nós? A gente podia contemporaneizar. Por que que Deus não facilita as coisas? O texto bíblico nos diz que é porque Ele tinha um propósito. E o propósito dele não mudou com a passagem dos séculos, com a passagem do tempo. O propósito mais comum de Deus, quando Ele intervém, e quando Ele mexe com todas as estruturas, quando Ele abala as estruturas, foi e continua sendo um só. Versículo 13 do capítulo 3, saíste para salvar o teu povo. Vamos dizer juntos? Saístes para salvar o teu povo.
esse Deus que vem em glória, e que adiante dele vai peste, que convulsiona a vida das pessoas, as nossas próprias vidas, ele faz tudo isso para salvar. É para salvar o seu povo santo. Deus estava e continua estando determinado a salvar o seu povo. Vocês veem que, em contraste a tudo isso que o Abacuque estava entendendo e que nós também estamos compreendendo pela palavra de Deus, o Abacuque continuava vendo a degradação espiritual em Israel. Ele continuava vendo o povo judeu com o coração endurecido. Ele continuava recebendo notícia que o exército caldeu a cada dia se aproximava da sua invasão, da sua dominação em Jerusalém. E o que era ruim podia se tornar pior. Então Deus estava mostrando a glória dele, e ao mesmo tempo as coisas continuavam piorando, continuavam enfermando, continuavam agravando. Agora, irmãos, eu gostaria que no meio desse clamor que nós estamos fazendo nessa conferência, que nós guardássemos na nossa mente, no nosso coração, que o nosso Deus está determinado a nos salvar. Historicamente, o povo de Deus, isso inclui a mim e a você, assim como o povo santo nos tempos antigos, Deus esteve determinado a nos salvar basicamente de dois inimigos. Primeiro, um inimigo interno, o pecado que habita em nós, o nosso ego inflamado, exacerbado, inflado. Tem tantas coisas que, se nós fizermos do nosso jeito, que se nós executarmos os nossos projetos do jeitinho que nós gostaríamos, que o produto final desse sucesso pessoal pode ser a nossa perdição, pode ser a nossa destruição. E por isso mesmo, Deus não vai permitir que as suas ovelhas amadas, aquelas que ouvem a sua voz, continuem seguindo esse caminho de destruição. Ele está determinado a salvar o seu povo, inclusive e a princípio de si mesmos. Isso vale para você e para mim. E nós precisamos ter essa clareza. Deus te ama tanto, que Ele pode fazer com que um projeto que você elegeu como sendo top na sua vida, seja desmantelado. Sabe para quê? Para que você cruze a linha de chegada nas regiões celestiais. Para que você, como peregrino cristão, naquela revelação tão bonita que o John Bunyan teve, um dia faça um mergulho no rio da morte e saia do outro lado, na nova Jerusalém celestial. E é claro que o segundo inimigo que Deus sempre esteve determinado a salvar o seu povo, é aquele, ou aqueles, que historicamente sempre estiveram no nosso encalço. Sempre houveram pessoas determinadas a extinguir o povo de Deus da face da terra. Os judeus sofrem com isso até hoje. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo também lida com inimigos semelhantes. Nós temos um inimigo que quer a nossa destruição. É por isso que nós não subestimamos Satanás, nós não subestimamos as suas investidas. Mas nesse caminho do avivamento, nós também precisamos experimentar livramento das ações malignas, de obras malignas, de ações infernais, de espíritos imundos que muitas vezes estão atuando ali contra as nossas vidas, estão ali nos empurrando para o despenhadeiro. Nós precisamos da salvação de Deus. E Deus fez tudo isso em Cristo Jesus, irmãos. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Amém? E Ele fez mais. Ele nos deu um novo coração. Então, aqui dentro de nós, existe um poder maior do que aquela inclinação para pecar.
muito maior. E quando o avivamento cai na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma criança, isso cresce dentro dele. Ele se torna poderoso, não porque ele vai se tornar melhor que as outras pessoas e vai ganhar um ar de superioridade, não, é porque ele ganha resistência sobre as forças do pecado que emanam da sua natureza pecaminosa. Mas o Senhor Jesus Cristo, também na cruz, derrotou o inimigo de nossas almas. Quantas vezes nós precisamos ser relembrados pela Escritura, que lá na cruz, o Senhor esmagou a cabeça da serpente. Imagine o dia de maior opressão que você sofreu, porque eu imagino que se vocês são crentes em Cristo Jesus, devem ter havido dias em que você percebeu que estava diante do diabo, que você estava diante do diabo. Eu já contei essa experiência várias vezes, mas trabalhando numa missão aqui em Goiânia, os Jovens Livres, uma vez eu estava em jejum e orei: Senhor, eu te peço uma coisa, eu quero ser amigo do Senhor. Esse é o meu pedido, quero ser amigo do Senhor. E eu me lembro de um interno com quem eu trabalhava, nós estávamos subindo uma escada de madeira, ele virou bruscamente, naquele momento tomado pelo diabo, e disse assim: você jamais será amigo de Deus. Quantas vezes, na sua caminhada cristã, você não experimentou a ofensiva, a afronta do diabo contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus filhos? Mas nós temos a firme convicção de que o Senhor Jesus Cristo esmagou a cabeça da serpente. Nós estamos entre o já e o ainda não. Deus já fez a sua obra, mas nós aguardamos a obra da consumação. Ele vai consumar a sua obra nas nossas vidas. Amém, irmãos? Então, eu, olhando aqui para Abacuque, e eu entendo que esse é um último elemento que a gente deve considerar nessa noite, nesse primeiro momento da nossa conferência. É um momento em que a gente se sente tão pequeno diante de Deus. Eu sou muito grato a Deus pelos membros de nossa igreja, especialmente pelo Ministério de Eventos, que trabalhou arduamente para que essa conferência acontecesse. Mas a gente se sente pequeno. Porém, é tão bom se sentir pequeno e saber que Deus é grande. Nós realmente somos pequenos mesmos, mas nosso Deus é grande, é poderoso, Ele tem autoridade, e quando Ele se aproxima, os demônios nas regiões da sombra da morte temem e tremem, estremecem na presença dEle. Então a gente vê aqui, que depois de orar, depois de ouvir a Deus, depois de temer e tremer diante de um Deus santo, e de clamar especificamente por um avivamento, no versículo 16, do capítulo 3, nós lemos que Abacuque estremeceu-se no seu íntimo. Na Nova Versão Internacional, nós temos essa seguinte versão: eu ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Veja como ele ficou movido naquele momento. Meus lábios tremeram. Ele estava profundamente emocionado. Os meus ossos desfaleceram. Minhas pernas vacilaram. E por que é que isso aconteceu, irmãos? Por uma razão só. Porque a fé foi reacesa no coração do profeta Abacuque. Por isso ele tremeu, e a boca dele tremeu, e as pernas tremeram diante de Deus. Irmão, não houve aqui manobra, manipulação psicológica, houve apenas uma ação do Espírito Santo de Deus e um genuíno quebrantamento na presença de Deus. Ele passou a ver as coisas do ponto de vista de Deus. Não é esse o nosso grande problema? Nós estamos persistentemente vendo as coisas como homens, sob as luzes da palavra de Deus. Nós precisamos ganhar um outro ponto de vista e ver as coisas como Deus vê. Isso também é avivamento. Meu Deus, me mostra as coisas como o Senhor vê. Eu sempre tenho na minha memória aquela cena de Moisés com Arão,
e os servos, os demais da família de Levi, com o incensário nas mãos, aceso, e milhares de mortos, porque Deus estava tratando com o seu povo. Que Deus possa abrir os nossos olhos para ver o que está acontecendo realmente, espiritualmente. Então nós vamos nos posicionar de uma forma diferente. Vocês vejam que quando ele relembrou as promessas e as escrituras, como eu disse a vocês, a realidade diante do Abacuque permaneceu inalterada. As injustiças, como eu disse, o avanço dos soldados do exército caldeu, mas ele decidiu agir em fé. Ele decidiu viver pela fé. Foi essa decisão que, cheio do Espírito, o profeta Abacuque foi levado. Irmãos, quando o avivamento vem sobre as nossas vidas, a nossa fé, ela é amplificada. Nós cremos muito mais. Nós vamos orar com os enfermos, e nós temos fé que o nosso Deus vai agir. Nós entramos na nossa casa, está tumultuado o clima, está difícil, tem problemas não resolvidos, nós cremos que o nosso Deus está entrando conosco e vai nos dar vitória. Nós dobramos os joelhos para orar, 10 minutos mais, 15 minutos mais, porque nós cremos que o Senhor Deus é poderoso para intervir, e que aquela oração não é vã. Nós não estamos orando ao acaso, nós estamos diante do Deus vivo, na presença dEle, a nossa fé é aumentada. Então, apesar da realidade imediata estar intacta, o coração de Abacuque mudou, e ele se tornou um homem muito mais de fé, muito mais do que ele era antes, e isso mudou tudo. Segundo o livro de Hebreus, a fé, ela nos capacita a esperar quando nós não estamos vendo nenhum indício do favor de Deus. Você não está vendo nada, Deus agir a seu favor, mas você age com fé, com confiança nele, e através dessa fé, nós vamos acessar o mundo espiritual, pois aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente. Tudo que nós estamos vendo, e que muitas vezes o homem incrédulo baseia a sua vida, foi feito de algo que ele não vê, que ele não enxerga. No avivamento, meus irmãos e amigos, ninguém perde a noção da realidade. O que acontece é algo diferente, é que a nossa percepção é aumentada. A nossa percepção, ela é ampliada, porque nós passamos a ver não apenas aquilo que é visível, mas também aquilo que é invisível. O problema dos crentes, nosso, portanto, é que nós muitas vezes só nos baseamos no que os nossos olhos da carne veem. Tudo bem, seja sensato, use o seu bom senso, mas também preste atenção nas realidades espirituais. Amém? Nós cremos, como Abacuque creu, mesmo quando as circunstâncias não nos são favoráveis. Nós cremos, mesmo quando a figueira não floresce, mesmo quando não há fruto na vide, mesmo quando o produto da oliveira minta, mesmo quando os campos não vão produzir mantimento, mesmo quando as ovelhas da malhada forem arrebatadas ou morram, nós cremos, mesmo quando não há vacas nos currais. Ou seja, está faltando aqueles elementos que são essenciais nas nossas vidas, ou pelo menos nós julgamos esses elementos essenciais, então nós dizemos, não, eu vou me levantar diante do meu Deus, e eu mesmo assim vou crer, eu vou viver pela fé, eu quero viver pela fé, eu quero ser uma pessoa de fé. Eu entendo, irmãos, que isso é viver contra todas as incertezas. Isso significa viver contra todos os impedimentos que se colocam diante de nós.
E é interessante que o Abacuque, no final do nosso texto, que é o final do livro dele, vai nos mostrar que, além dele ter se tornado um homem de fé, ele também foi tomado pela alegria. Ele também foi tomado pela alegria. Parece que ele se tornou um novo homem ali, não é? Eu sempre digo, quando eu levanto pela manhã e tomo meu banho, eu digo, eu sou um novo homem. Mas até tomar banho, não. Então, naquele momento, o Abacuque, cheio do Espírito Santo, e certamente que ele foi avivado, naquele momento, se tornou um novo homem, e ele foi tomado pela alegria. Todo o pessimismo que ele vinha tendo, se você ler o livro de Abacuque, você vai perceber, aquela melancolia foi dissipado, ele foi tomado pela alegria, e ele declarou, veja aí na sua Bíblia, lá no finalzinho, né, do livro, do profeta Abacuque, ele disse, Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Deus vai continuar cuidando de mim, independente do exército poderoso caldeu, independente das injustiças estarem instaladas aqui no Brasil e terem corrompido instâncias de poder, o Senhor vai cuidar de mim, vai cuidar do seu povo, vai cuidar da sua igreja. Ele vai cuidar da sua igreja. Amém? Então eu queria concluir essa mensagem, irmãos, porque o nosso tempo já vai se aproximando do final. Lembrando a vocês que amanhã a gente continua pela manhã, já a gente vai mostrar aqui a nossa programação, propondo aqui pelo menos 4 aplicações para nós e nós vamos orar encerrando. Amém? Em primeiro lugar, busque o avivamento, como você está buscando aqui nessa conferência, mesmo que você esteja abalado por alguma coisa. Mesmo que você esteja abalado com alguma situação, quando você estiver com um Abacuque, abatido, com algum tipo de estremecimento interior, eu sei que a luta sua pode ser renhida, pode ser difícil, mas no final vai haver alegria, no final vai haver júbilo, amém? Em segundo lugar, ao buscar o avivamento genuíno, entenda, isso não necessariamente requer um ambiente perfeito, isento de problemas. Todos vocês que estão aqui, incluindo eu, nós temos problemas. Tem problemas que estão dentro de nós e outros estão ao nosso redor. Deus não precisa aniquilar com seus problemas para que o Espírito Santo caia sobre a sua vida e o quebrantamento venha. Tudo isso pode acontecer, apesar das dificuldades. Aliás, muitas vezes o avivamento vem quando os servos de Deus estão passando por momentos muito difíceis, muito complicados. O nosso chamado é para vivermos como pessoas de fé. Esse é o nosso chamado. E é nesses momentos que Deus nos visita. Em terceiro lugar, ao buscar o avivamento, abra o seu coração a Deus em oração, porque Ele está atento às suas angústias. Mas preste atenção no que Ele está falando na sua palavra, e o conselho divino é perfeito, a lei dEle é perfeita, Ele nos legou a sua palavra, vamos valorizá-la. Veja o que Deus já fez na história do seu povo, Deus já fez grandes coisas, Deus pode fazer grandes coisas novamente, Ele pode fazer, essa é a nossa convicção. Essa é a mensagem do profeta Abacuque para nós individualmente, para nós como igreja, e para a igreja do Senhor Jesus Cristo no Brasil. Deus pode fazer grandes coisas. E por último, irmãos, vamos estar preparados para o avivamento. Ele pode cair hoje à noite, ele pode cair amanhã, ele pode cair nos próximos dias, eu não sei, eu não tenho controle. Uma coisa eu sei que você e eu podemos fazer, clamar, desejar, anelar ardentemente por isso. Amém? Vamos nos colocar em pé nesse momento.
Nós vamos orar nesse momento. Eu quero lembrar a vocês que, eu não sei se os irmãos podem projetar o nosso schedule, né, para amanhã. É possível mostrar? Ah, está aqui. Então, nós vamos começar a nossa programação amanhã às 9 horas da manhã. Venham, não deixem de vir nesse horário. E nós vamos passar o dia desfrutando da companhia, primeiro da companhia santa do Senhor, e depois da companhia dos santos. Como é bom que os irmãos vivam em união. Vamos desfrutar desse momento que Deus tem para nós. Eu não posso prever o que Deus vai fazer na sua vida, mas eu sei que Ele faz grandes coisas. Eu sei que Ele faz grandes coisas. Então, todos estão convidados a estarem conosco amanhã. E quero lembrar vocês também que domingo à noite nós vamos ter um culto de Páscoa. E vamos ter uma programação muito especial, inclusive com uma apresentação dramática, uma dramatização. Todos estão convidados a estarem conosco também no domingo à noite, se Deus quiser. Amém? Glória a Deus. Vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu queria que você fizesse um movimento nesse momento e depois nós vamos orar e vamos encerrar. Se você puder, se você quiser, um gesto de fé, vem aqui no altar com essa oração que é o tema da mensagem do profeta Abacuque e, por consequência, é o tema de nossa conferência. Vem aqui no altar, vamos nos movimentar, vamos nos avolumar aqui no altar do Senhor para pedir a Deus, para suplicar ao nosso Deus que realiza o impossível nas nossas vidas hoje, porque realizou o impossível no passado. E vamos pedir a Ele: Senhor, aviva a minha vida, para que eu possa, como o profeta Abacuque, temer na Tua presença, tremer na Sua presença e desfrutar do cuidado do Senhor. Comece a falar com Deus nesse momento, com seu coração sincero, com aquela sinceridade, aquela honestidade que é própria do povo de Deus. Diga para Ele quão frio você tem andado nesses últimos tempos. Talvez os seus olhos há muito tempo estão secos. E nesta noite, mediante a palavra de Deus, um clamor está no seu coração, está na sua boca. Aviva-nos, Senhor. Aviva a minha família. Aviva a nossa igreja. Aviva a igreja do Senhor no Brasil. Fale com Deus por alguns momentos. É você e Deus agora. É você e o Altíssimo. Senhor dos exércitos, estamos aqui no Teu altar,
Nessa noite, meu Deus, e o nosso clamor é o mesmo do profeta Abacuque. Ah, Senhor, aviva-nos. Realiza de novo aquilo que o Senhor fez em tempos passados. Realiza de novo nas nossas vidas. Para aqueles que não conheceram da beleza da tua santidade, do teu amor, do teu poder, aqueles que apenas ouviram falar. Ah, Senhor Deus, aviva-nos, em nome de Jesus. Produz aquele quebrantamento que começa lá nas profundezas do nosso ser e que produz aquele constrangimento santo, aquela inclinação que nos leva apenas a dizer: Senhor, nós te amamos, eu te amo. Ajuda-nos como teu povo a romper com toda forma de pecado que te entristece. Ajuda-nos, ó Deus, como filhos amados, a estar com os olhos brilhando, desejosos que as tuas coisas sejam feitas, fazer o melhor para ti. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a romper com as coisas deste mundo, que tão de perto nos assedia. Em nome de Jesus, manifesta o teu poder e dá-nos vitória sobre a carne. Manifesta o teu poder e salva-nos também do diabo, do maligno e do sistema que ele implantou nesse mundo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja contrito diante de Ti, e que o Senhor tenha liberdade para agir nesse período em que estamos separados em conferência para a Tua glória. Que o Senhor tenha liberdade para nos visitar nos sonhos. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, para falar conosco de maneiras naturais e de maneiras também sobrenaturais. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Senhor querido, nós rogamos, eu te peço por aqueles que estão aqui aflitos, meu Deus, que a Tua paz venha sobre eles, porque o Senhor disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Que nesse momento eles recebam desta paz, desse pedaço de paz do Senhor. Isso acalme os seus corações, refrigere os seus corações, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos viver o resto dos nossos dias separados e consagrados para Ti. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa aspiração, essa é a nossa petição que derramamos no Teu altar. Em nome de Jesus, nos lembramos dos irmãos que estão enfermos, daquela criança Pietra. Nos lembramos, ó Deus, do irmão Milton que está no hospital. Nos lembramos daqueles que estão enfermos, do Gustavo, da sua família. Ah, Senhor Deus, visita o Teu povo, cura o Teu povo, sara o Teu povo, aviva-nos, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós vamos encerrar adorando a Deus,
aqui no altar mesmo como nós estamos, vamos cantar uma canção, adorando o nosso Deus, que é digno do nosso louvor. Ah, como Ele é digno, o Senhor é digno, Ele merece.